Capítulo 5 da Guerra ao Quarto Centenário. Aqui é uma capa da revista Corinthians, né? O órgão oficial do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quarto Centenário, campeão. Edição especial comemorativa. 1954, 1554. Na Taça Rio de 1952, Carbônica carimba a rede austríaca. Expansão e destruição. A partir de 1940, o clube ajudou a dar ainda mais vida aos bairros da Zona Leste. O presidente continuava sendo o espanhol Manuel Correcher, que cumpria o segundo mandato. Entretanto, surgiu outra grande crise interna, com a denúncia de que a diretoria subornara adversários. Essa denúncia, apresentada por dois sócios, levou o caso ao conselho, presidido por João Apuliese. Este, em reunião complicada, depois toda a diretoria se tornou presidente tampão. O caso todo era uma farsa, não reconhecida pelo Major Silvio de Magalhães Padilha, secretário de esportes. Assim, Correcher e sua diretoria foram reconduzidos aos cargos. Veja só, acusaram a gente daquilo que o Palestra fazia direto, enfim. Não sei se ainda hoje faz, mas toda a questão do aliciamento da base, tudo isso que eles fazem ainda hoje é um eco daquele passado em que eles subornavam jogadores e faziam tudo isso. Não foi só com o Jaú, tá? Muito se falou que em 1933 eles subornaram o Onça para ele tomar 8 gols. Enfim, mas aí você vê, né? No nosso caso, foi uma tentativa de desestabilização. Se as coisas aconteciam como é hoje, isso aqui foram dois sócios que foram pagos por alguém para plantar uma crise, para depor a presidência eleita. E aí os caras foram reconduzidos aos cargos porque não foi se encontrado nenhuma irregularidade, né? Então aí você vê que essas tentativas de desestabilização no Corinthians não são de hoje, né? São coisas já muito antigas. Na Fazendinha era preciso aumentar a área, pensar em piscinas, em ginásio, em novas modalidades esportivas. Corinthians e Guarani se viam divididos apenas pela Rua São Jorge. Os dois clubes não eram cercados, o que facilitava a permanência de não sócios na área de um e do outro. E não havia marginal, nem atrás nem muito menos à frente do clube. Porque a frente é a Condessa, né? Condessa Robiano. A Rua São Jorge ia da Celso Garcia às margens do rio Tietê, que, piscoso e tendo aquele espaço de natação, servia às pessoas que desciam a rua nos fins de semana para nadar, embora apenas os sócios pudessem fazê-lo no coxo do clube. Pescar e passear de barco pela enseada, que chegava até onde está o balneário. A entrada do clube era e continua sendo pela Rua São Jorge 777. Então, a Rua São Jorge é aquela que entra no clube, né? Aquela que cruza a Condessa Elizabeth Robiano e adentra até o clube. Aí depois aquela rua foi fechada para se tornar uma rua interna do parque. Então até esse primeiro momento aqui a rua era aberta, ficava de um lado o Corinthians e do outro o Guarani, que eu acredito não ser o Guarani de Campinas, porque não faz sentido. Então muito provavelmente era um Guarani da capital, mas acredito que muito acanhado, nem participava de campeonatos. Era mais pelo clube, né? As pessoas abriam clubes às vezes, muitas vezes só para se distrair, não tanto para competir e tal. O contrato do clube alemão Turner Schaft, que sublocava o terreno ao Guarani, estava para terminar. Emmanuel Correcher resolveu procurar Assad Abdallah e Najib Salem para tentar comprar a área. O Corinthians devia ter crédito, afinal pagara regiamente a primeira área. Em 1940 ele comprou enfim a nova área, onde estão hoje a majestosa sede social, o ginásio, as piscinas, a peteca, a bocha, o departamento médico. Manuel Correcher pensou grande. Isso a gente tem que admitir, né? A aquisição de toda aquela gleba ali do Parque São Jorge foi uma ideia genial. Mas que, como quase tudo na vida, pode
pode representar algo negativo, né? Que assim, o poder que se instaurou ali no Parque São Jorge, ele quer rivalizar com o próprio clube, né? Assim, quem comanda ali o clube se acha maior que ele. E assim, não, nem são pessoas que construíram o local, né? Se a gente for pôr na conta é do Manuel Correcher. Quem veio depois veio pra ficar rico, pra enriquecer ali dentro, pra conseguir negociatas não muito às claras. Enfim, são coisas da vida, né? Você faz um investimento e anos depois esse investimento se transforma em algo negativo, mas não é a culpa do parque, né? A culpa são das pessoas que se acham donas ali do lugar. Só que em consequência da Segunda Guerra Mundial, mudaram essa legislação brasileira e estrangeiros não podiam mais dirigir clubes esportivos. Correcher vinha travando grande batalha contra alguns diretores, acusados de subornar jogadores do São Paulo e da Portuguesa Santista, no que estaria envolvido um ex-técnico. O presidente do clube exigiu a apuração dos fatos e por conta disso caiu em desgraça. Tá vendo como que é as coisas no Parque São Jorge? Os caras faz umas mutreta, aí quem vai atrás é que sai como errado. Quem vai tentar descobrir o que tá acontecendo é que sai como errado. É uma desgraça, né? O que temos ali dentro do Parque São Jorge é uma desgraça. Foi destituído juntamente com todo o conselho. Em protesto, torcedores ameaçaram invadir o clube. Até Leônidas da Silva, astro do futebol carioca, foi ao Corinthians pressionar em favor do Correcher. Caramba, até o Leônidas, né, mano? Assim, eles colocaram aqui astro do futebol carioca, mas o Leônidas jogou no São Paulo, né? Não deu. Correcher caiu e o capitão Ayrton assumiu a presidência e formou o chamado Conselho da Paz. Marcou-se a eleição e o candidato único, Mário Henrique de Almeida, foi obviamente eleito. Naquele período surgiu uma figura legendária na política do clube, Alfredo Inácio Trindade. Um arco e seu significado. O arco de entrada do clube não é simples enfeite. Ele é algo muito significativo da história do clube e precisa ser preservado e, se possível, restaurado e concluído conforme a proposta inicial, que era pastilhá-lo todo. O arco é uma conquista vinda após árdua batalha judicial. Comprada a área que era utilizada pelo Guarani, o Corinthians resolveu acabar com o footing, que nos fins de semana se fazia pela rua São Jorge até a beira do rio. Era local aprazível, de que a população desfrutava e onde jovens bem vestidas, desfilavam em vai e vem para os cavalheiros de terno, gravata, sapato engraxado, chapéu da moda. Tendo se tornado proprietário dos terrenos em ambos os lados da rua, o Corinthians achou por bem construir um arco, um elo entre os dois lados. Fez o arco, inicialmente de madeira, e fechou com um portão a entrada do clube. Era o fim da badalação para os não associados, que entraram com uma ação popular contra o Corinthians. Os caras é foda, né, mano? A luta durou 2 anos, de 1940 a 1942. Por fim, a justiça deu ganho de causa ao clube, que manteve o arco. No início da década de 50, ele seria reprojetado, agora de cimento armado, com o emblema do clube de um lado e a promessa depois esquecida de pastilhamento. Em 1946, outra vitória. A enseada do Tietê, que entrava pela parte de trás do ginásio, exatamente onde está o balneário, foi incorporado ao clube pela prefeitura, com promessas da prefeitura de um aterro para a construção de um parque aquático. Quando a primeira marginal cortou a frente, tomando boa parte do clube, o Corinthians perdeu a sua identidade com a Rua São Jorge, mas o número 777 continua lá. Hoje, em parte recuperado, é o início da rua. Primeiro campeonato da LPF. Quadro no jornal A Gazeta Esportiva com a classificação do Paulista de 1941. Corinthians em primeiro lugar, São Paulo em segundo, Palestra em terceiro e Ipiranga em quarto. Deve ter sido a melhor colocação do Ipiranga. A administração do Pacaembu, inaugurada em 1940, começou explorando os clubes ao exigir taxas altas. Olha só, vai vendo, o bagulho. Os caras é foda, mano. O bagulho é da prefeitura, os caras querem cobrar o olho da cara. A resposta veio em 21 de abril, quando o Palestra e Corinthians fizeram um acordo inédito. Toda a renda ao vencedor.
Deu Corinthians 2-1 com gols de Carlinhos e Teleco e Echevarrieta para o Palestra. O público foi de 25 mil e a renda líquida ficou inteirinha com o Corinthians, deduzido as taxas normais, inclusive o aluguel do Pacaembu. Infelizmente, o primeiro campeão paulista no novo estádio seria o Palestra. Também em 1940, incorporou-se a corda em volta do distintivo e a bandeira, que antes era estática, passou a tremular. Os remos e a âncora já vinham da época posterior à aquisição do Parque São Jorge. O distintivo definitivo foi usado na vitória contra São Paulo em 3 de março, com gols de Servilho e Teleco para o Alvinegro e de Bazzoni para o Tricolor. No ano seguinte, obedecendo a uma lei federal, estabeleceu-se a Federação Paulista de Futebol, unificando tudo o que se fazia e se fizera em nome da então Liga Paulista, da APA e da primeira LAF. Para 1941, a fórmula do Campeonato Paulista seria por pontos corridos, 2 turnos, 11 equipes. E só por descuido, o Corinthians não foi outra vez campeão invicto. A largada foi contra o Espanha, na capital, 4-0. Seriam 8 vitórias seguidas, inclusive uma goleada de 7-0 contra o Santos, no Parque São Jorge. Nos 2 últimos jogos do primeiro turno, 2 empates, diante do Palestra, no Pacaembu, e do Ipiranga, na Rua dos Sorocabanos. Além dos gols de Teleco, o time contava com o artilheiro Milani. No segundo turno, 6-0 para cima do Espanha, em Santos, não foi um bom ano para os times praianos. Depois, mais vitórias, 4-1 no São Paulo Railway, 3-0 no São Paulo. O time só parou no 7º jogo contra o Juventus, um empate em 2-2 na Rua Javari, com 2 gols de Teleco. Faltavam 3 jogos e o título estava perto. Em 28 de setembro de 1941, em plena Vila Belmiro, o Corinthians ganharia pela segunda vez um título em Santos e por antecipação, 3-2 com gol de Brandão, Servilho e Teleco. Depois venceu fácil o Comercial por 6-0 já como campeão. No jogo final quis sustentar o título invicto, mas caiu contra o Palestra por 2-0, gols de Echevarrieta e Valdemar. Deodébrio conseguiria novamente levar o time ao título com Ciro, Agostinho e Chico Preto, Jango, Brandão e Dino, Tite, Servilho, Teleco, Joane e Carlinhos. Pio foi o segundo goleiro. Dedão, zagueiro, Milani e Iago Peliciari foram os outros campeões de 1941. Iago, irmão do ídolo palmeirense Romeu Peliciari, se batizaria corintiano ao casar com uma irmã de Marlene Mateus e estabelecer-se com a Cantina Peliciari, no Tatuapé. Campeonato Paulista de 1941, Corinthians 35 pontos, São Paulo 21, Palestra 30. Corinthians 35, São Paulo 31, Palestra 30, Portuguesa de Desportos 20, Santos 20, São Paulo Railway 18, Espanha 18, Portuguesa Santista 15, Ipiranga 14, Juventus 14, Comercial 5. Uma taça para o trio de ferro. Seguir-se-ia um hiato de 10 anos sem títulos paulistas, muito embora o Corinthians estivesse sempre entre os 3 primeiros. Foi quando a FPF idealizou a Taça Cidade de São Paulo a ser disputada antes do início do campeonato entre os 3 primeiros colocados do ano anterior. Esses times passaram a ser conhecidos como o Trio de Ferro. Eram sempre mais ou menos os mesmos, Corinthians, Palmeiras. Sim, no meio do campeonato de 1942 o Palestra Itália virou Palmeiras. Na verdade ele virou primeiro Palestra de São Paulo, né? Ele ficou uns não sei quanto tempo como Palestra de São Paulo e depois ele vira Palmeiras. E vale lembrar que enquanto Palestra Itália, enquanto Palestra de São Paulo, nunca admitiram jogadores negros. Só em 1942, com a vida do Og Moreira, que eles inscrevem o seu primeiro jogador negro, em 1942. E isso por uma questão, assim, de tentar mudar a cultura, né? Porque, assim, se aqui veio por uma imposição legal, aqui, ó, agora que o Brasil estava em guerra com o Eixo, e São Paulo com a Portuguesa de Desportos ocupando de quando em quando o lugar de um daqueles 3. Então, veja só, foi uma imposição legal para desassociar o nome e o clube à colônia italiana, ou seja, ao Eixo, que estavam em guerra, estavam meio que no lado errado da guerra, do lado contrário aos aliados. E eles só então começam a puxar esse negócio de vamos entrar com a bandeira do Brasil, vamos escrever um jogador negro,
para poder se tornar mais brasileiro do que italiano. Então, assim, nisso você já vê mais ou menos qual que é a filosofia, né, dos caras. O time que conquistasse o título 3 vezes seguidas ou 5 alternadas ficaria com a posse definitiva do enorme troféu, o Bandeirante. Em 1942, o Corinthians ganhou a primeira taça da cidade de São Paulo, contra São Paulo e Palestra, antes da mudança do nome. Também venceu no ano seguinte contra São Paulo e Palmeiras. Em 1947 levou contra a Portuguesa e São Paulo, em 4 jogos, pois foi goleado pela Lusa no primeiro jogo, 5-0. Venceu 2 vezes o São Paulo. A Lusa perdeu para o São Paulo e na decisão o Corinthians derrotou a Portuguesa por 2-1. Em 1948 venceu contra Palmeiras e Portuguesa. O gol do título foi de Noronha, no empate final contra a Lusa, tendo havido novamente a necessidade de 4 jogos. Por fim, em 1952, levou goleada da Portuguesa. Não, perdão, levou goleando a Portuguesa por 4-0 e o Palmeiras por 5-1. Então, tendo ganho 5 vezes a Taça Cidade de São Paulo em 11 disputas, o Corinthians trouxe o Bandeirante definitivamente para sua sala de troféus. Ah, então ele não é ligado ao quarto centenário. Ele é ligado às Taças de Cidade de São Paulo. Entendi. Eu vi em outras publicações que o Bandeirante era uma espécie de honraria que foi dada pela federação por causa do campeão do quarto centenário, né? Em 54. Mas então tem mais a ver com a Taça da Cidade de São Paulo. Antes, em março de 1942, por sugestão de São Paulo, organizou-se uma competição entre o campeão e os vices cariocas de 1941, Fluminense e Flamengo, e o campeão e os vices paulistas de 1941, Corinthians e São Paulo. De quebra, convidou-se o Palestra Itália, terceiro colocado em São Paulo. Era a Taça Supremacia, que ficaria em posse definitiva do vencedor. Como os jogos seriam todos no Pacaembu, os custos seriam apenas com as viagens dos 2 times cariocas, que se alojariam no próprio estádio. O torneio logo ganhou o nome popular, Quinela de Ouro, 5 times de ouro. E quem vencesse seria o campeão dos campeões. Com os jogos em apenas um turno, o Corinthians foi campeão invicto. Empatou com São Paulo 3-3, ganhou do Fluminense 2-1, empatou com o Flamengo 1-1 e na partida final goleou o Palestra por 4-1. No torneio, o Corinthians formou com Joel, Rato, Agostinho e Chico Preto, Jango, Brandão e Dino, Jerônimo, Jesus, Servilho, Teleco, Eduardinho e Milani, Carlinhos ou ainda Sabiá. Eduardinho fez sua estreia. Vocês já estão falando dos anos 40 aqui, eles não vão falar da famosa Taça das Barricas, né? O jogo que o São Paulo fez para não vir à falência de novo. Jogo não, né? O campeonato, né? Convidou. Eles se convidaram, né? Convidaram São Paulo, Palestra ainda, Corinthians e Portuguesa. E na final deu Corinthians e Portuguesa e o Corinthians ganhou. Ela é mais conhecida também como a Taça Augusto Henrique Mundel Júnior, que é a famosa Taça das Barricas. Por que barricas? Porque tinha lá, assim, como foi feito para arrecadar fundos para esse novo clube, que é fundado em 30, depois vem a falência em 35, abre de novo. Enfim, aí para não vir de novo a falência, os caras fizeram esse campeonato. Os hinos. Nos anos de 1930, foi composto o primeiro hino em homenagem ao clube, com letra de Eduardo Domin e música de La Rosa Sobrinho. Lutar, lutar é nosso lema sempre para a glória. Jogar, jogar é conquistar os louros da vitória e proclamar nosso pendão. É alvinegro e sempre há de brilhar, flutuar, viril para a grandeza e glória do Brasil. Corinthians, Corinthians, a glória será teu repouso, e nós, unidos sempre, elevaremos teu nome glorioso.
foi um hino que nunca pegou, tendo caído no esquecimento há muito. Isso é verdade. Já o epíteto campeão dos campeões, resultado do torneio Beneficência Espanhola 1915 e da Taça PA de 1930, né, Corinthians e Vasco, em que o Corinthians era campeão paulista e o Vasco campeão carioca. E aí eles fizeram como se fosse uma Supercopa, né? Mas não era bem isso, mas assim, o Corinthians ele foi bicampeão dos campeões. Em 15 com a Beneficência Espanhola e em 30 com a Taça PA. Seria lembrado em conquistas posteriores, como a própria Quinela de Ouro em 1942. Em 1952, ele serviu de inspiração ao jornalista Lauro Dávila para fazer a letra de uma marcha para o carnaval do ano seguinte, o campeão dos campeões. A marcha não fez sucesso, mas em 6 de fevereiro de 1955, com a conquista do título paulista, foi ininterruptamente executada na Casa Manon, uma das mais tradicionais lojas paulistanas de discos, e dessa vez realmente estourou no carnaval, tendo sido a mais cantada. Aos poucos virou o hino do clube, vindo a ser oficialmente adotada nos anos 70, eis a letra. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições glórias mil, oh, oh, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Panapá. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte bertão. Timão, 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 Corinthians grande, sempre altaneiro. És do Brasil, que o quê? O clube mais brasileiro. Corinthians, Corinthians, Corinthians. Começa a era Trindade. Alfredo Trindade, presidente do Corinthians, 1952. Em 1944, depois de ter exercido o cargo de secretário, Alfredo Inácio Trindade, ainda muito jovem e arrojado, assumiu a presidência do clube. Em 1946, no final do primeiro mandato, deu início ao grande projeto de piscinas. Pretendia a reeleição, mas naquele período permaneceu, mesmo, apenas 2 anos no cargo. Em seu lugar foi eleito o Lourenço Fló Júnior, que deu sequência ao projeto aquático do antecessor. O que é muito difícil acontecer no Parque São Jorge, alguém terminar o que o outro começou. Fló Júnior, porém, não suportaria a pressão do carismático e extraordinariamente obstinado Trindade, que se reelegeria em 1948. Trindade obteve verba pelos mais diversos modos e em 30 de setembro de 1950 reuniu a diretoria, o conselho, o prefeito Lineu Prestes, o presidente da FPF, Roberto Gomes Pedrosa, o presidente do Conselho Deliberativo, Maximiliano Ximenes, outra figura de destaque, e com 3.000 simpatizantes e sócios presentes no local, inaugurou o conjunto aquático. Esse tinha 3 piscinas, uma de 22 por 50 metros, com até 2,5 metros de profundidade, uma para saltos de 5 por 7,5 metros, com 10 de profundidade, e trampolim de 3 plataformas, e uma meia-lua para crianças e iniciantes. As piscinas de ondas e de correnteza e todo o restante do complexo tiveram a colaboração da família Hermílio de Moraes. Trindade lançou ainda a pedra fundamental para a construção do maior ginásio esportivo particular do país, um complexo do qual, segundo seus planos, haveria restaurante, sala de troféus, biblioteca e salas administrativas. Hoje o nome daquele presidente está perpetuado no Parque Aquático, Alfredo Inácio Trindade. Lembrança do Torino 2, Corinthians 1, 21 de 7 de 1948. Vitória histórica sobre o Torino. Então foi a gente que ganhou, pô. Aqui tá Torino versus Corinthians 2-1. Dá a impressão que a gente perdeu. Vitória histórica sobre o Torino, base da seleção italiana, com gols de Baltazar e Colombo e Gabetto pelo Torino, 1948. Errinho de gráfica aqui, né? O caminho da retomada dos títulos. Em 1948, o super time do Torino veio fazer alguns jogos em São Paulo. No dia 21 de julho, o Corinthians foi o adversário e venceu a partida no Pacaembu por 2-1. E se eu não estiver enganado, o Corinthians foi o único brasileiro que ganhou deles. Baltazar fez um gol ainda no primeiro tempo,
Na segunda etapa, o jovem Colombo fez o segundo do Corinthians e Gabetto marcou o do Torino. O Corinthians jogou com Bino, Rubens e Belacosa, Palmer, Hélio e Newton, Cláudio, Baltazar, Severo, Edélcio, Rui e Colombo. O árbitro foi o italiano Hermano Silvano. Essa foi uma das vitórias históricas do Corinthians, que estava sem técnico e dirigido por Cláudio, Severo e Hélio. O treinador Jorge Gomes de Lima, o Joreca, só estrearia depois desse jogo, mas foi ele quem fez a preleção nos vestiários. O Torino era a base da seleção italiana e, desgraçadamente, o time acabaria perecendo num desastre aéreo em maio de 1949. O desastre de Superga, né? Superga era uma catedral lá em, não sei se Milão, por ali na Itália. E aí eles acabam perdendo altitude e batem na torre da catedral e todos, né? O time todo acabaria perecendo. Não sobrou ninguém. O meia-direito Oswaldo Silva, o Baltazar, recebeu o apelido por causa do irmão que tinha esse nome e também jogava. Nasceu em Santos em 14 de janeiro de 1926 e faleceu em São Paulo em 25 de março de 1997. Veio do Jabaquara e em 12 anos de Corinthians, 1945 a 57, disputou 409 partidas e fez 267 gols. Destes, 71 foram de cabeça, sua marca registrada, tanto que o chamavam o Cabecinha de Ouro. Muito bem servido pelos cruzamentos de Cláudio, atuou nas Copas de 1950 e 54 e chegou a técnico do Corinthians. Time passando em dia de jogo. Não, time posando em dia de jogo contra o River Plate da Argentina, 1948. Em pé. Palmer, Hélio, Dino, Domingos da Guia, Bino e Belacosa. Agachados, Cláudio, Baltazar, Servilho, Bode e Rui. Cláudio cobra a falta com maestria e o goleiro Oberdan fica a ver navios. Mais uma vitória sobre o Palmeiras, década de 50. Também em 1948, uma inovação no futebol brasileiro, as camisas com numeração de jogadores. Antes, as brigas entre jogadores eram frequentes, mas os árbitros não conseguiam identificar os agressores. Embora os ingleses houvessem adotado a novidade em 1928, só no fim de 1948 o futebol paulista seguiu o mesmo caminho. Quem foi o primeiro clube de camisas numeradas? O Corinthians, no amistoso. Naquele ano, a FPF, a partir da última rodada do primeiro turno do Campeonato Paulista, obrigou os clubes a ostentar a numeração dos atletas. O primeiro jogo oficial em que a utilizaram foi também do Corinthians, 1-1, com o Palmeiras, em 5 de setembro no Pacaembu. Só que a torcida alvinegra não aguentava mais ficar sem títulos paulistas desde 1941. O Corinthians ganhava torneios, mas não campeonatos. No fim de 1949, após 2 edições fracassadas, resolveu-se pela disputa de um torneio Rio-São Paulo. O primeiro oficial. Pelo Rio seriam Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Por São Paulo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Portuguesa de Desportos. O Corinthians, mais uma vez, entrou na competição sem treinador. Os diretores Cristiano Calaf e Manuel dos Santos dirigiam a equipe. O primeiro jogo em 22 de dezembro de 1949. Às vésperas do Natal não poderia ter sido pior. Uma derrota por 6-2 em São Januário diante do Flamengo. Luizinho e Cláudio de pênalti marcaram para o Corinthians. O segundo jogo seria dia 28 no Pacaembu. A torcida foi desconfiada, mas o Corinthians triturou o São Paulo, 4-1, com gols de Nelsinho Nunes e Baltazar fez 3. O time já contava com uma série de revelações lançadas por José Castelli, o Rato. Entre elas Nelsinho, Luizinho, Idário, Colombo e outros vindo da várzea. Idário Sanches Peinado, o espanhol, ou Sangue Azul, né? Faria 475 jogos pelo Corinthians de 1949 a 1959, esbanjando vitalidade na lateral direita. Com fama de brucutu e carniceiro entre os adversários, era adorado pela torcida, que o incentivava aos gritos de "Pega ele, Dário!". No Paulista de 1951, o ataque do Corinthians foi avassalador. Carbone marca o 100º gol do clube contra o Ipiranga. Veio janeiro de 1950.
no dia 14 contra o terrível Palmeiras, um brilhante 3-2 com gols de Cláudio, Luizinho e Baltazar. O time ganhou confiança e recebeu o Vasco no Pacaembu, vencendo por 2-1, gols de Cláudio, pênalti e Baltazar. A competição estava muito nivelada e não se poderiam perder mais pontos. O adversário agora seria o Fluminense, outra vez em São Januário, com 2 gols de Baltazar e 1 de Noronha, vitória por 3-1. O penúltimo obstáculo, a Portuguesa, que começava a ter um esquadrão, o Pacaembu lotado, vibrou com a vitória corintiana, 5-3, gols de Baltazar 2, Cláudio 2 e Noronha. O título viria até com um empate, mas o rijo Botafogo carioca endureceu ainda mais. Noronha abriu a contagem, o Botafogo empatou aos 40 do segundo tempo, 1-1. O título, entretanto, estava garantido. O time da final foi de Bino, Newton e Belfale, Idário, Tolguinha e Hélio, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Nelsinho, Edélcio e Noronha. Os técnicos foram 2 diretores, Cristiano Calaf e Manuel dos Santos, que gostaram da ideia e relutaram muito em deixar o posto para o treinador Gama Malcher, que pouco tempo ficaria. O back Newton Senra assumiu. O time estava afiadíssimo e faminto pelo Campeonato Paulista de 1951. No Pacaembu, o pequenino Nelsinho, sobrinho de Neco, abriu o campeonato e o marcador contra o Nacional, com Carbone e Jackson completando o placar para o Corinthians, final 3-2. Newton Senra, bom zagueiro até aquele ano, começaria fazendo também boa campanha como treinador. O time estava arrasador, só ganhava de 4, 5, 7, 9 gols. Em 17 de julho, recebia no Parque São Jorge o 15 de Piracicaba. Para que pudesse mandar jogos no campeonato ali, o Corinthians inaugurou nessa partida o Alambrado. Ganhou do Inhoquim. Nossa, tinha um time chamado Inhoquim, pelo amor de Deus. Por 5-2, no jogo em que Carbone fez 4 e Cláudio completou. Bino, campeão do Rio São Paulo, agora era o terceiro goleiro. Cabeção das equipes inferiores, o segundo. E Gilmar, que veio do Jabaquara, o titular. O time ganhara nada menos que 25 pontos, quase tudo em goleadas, com um solitário empate diante da Lusa, 3-3. Mas no último jogo do primeiro turno ocorreu o que pareceu um desastre. Vitória do Palmeiras por 3-2, quebrando uma invencibilidade de 20 jogos de campeonato, justamente quando o Corinthians estava bem próximo de conquistar a Taça dos Invictos, oferecida pelo jornal A Gazeta Esportiva. A derrota provocou a saída de Newton Senra e Rato assumiu. O time fez 3-0 no Nacional no início do segundo turno. Continuava vencendo bem, mas na sexta rodada sofreu uma goleada imprevisível contra a Lusa no Pacaembu, 7-3. A diretoria e a torcida consideraram o goleiro Gilmar o culpado e Rato o afastou, substituindo-o por Cabeção, que jogara até o fim do campeonato. O time ainda perderia um ponto precioso, empatando com a Portuguesa Santista no Parque São Jorge. Virou o ano 4 jogos em janeiro. O antepenúltimo contra o Guarani no Pacaembu podia ser decisivo. O título talvez viesse com 2 rodadas de antecipação. Foi em 13 de janeiro de 1952. Estádio lotado. Com aquela responsabilidade entraram em campo Cabeção, Murilo e Julião, Idário, Tolguinha e Lorena. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Jackson e Carbone. O Guarani veio com Dirceu, Nenê e Edmundo, Godet, Santo Antônio e Gamba, Dido, Augusto, Romeu, Piolim e Ademar. A arbitragem seria de Francisco Com Filho. Vitória corintiana por 4-0 com gols de Baltazar 2, Jackson e Carbone. O título punha fim a cerca de 10 anos no Paulista. No penúltimo jogo, a torcida de todos seria para que o Corinthians chegasse ao 100º gol. O jogo era contra o Ipiranga no Pacaembu em 19 de janeiro. O time já marcara 97, faltavam 3. Agora fazia exatos 3-0 sobre o Ipiranga. Jackson marcou o 98º, Baltazar o 99º e Carbone o 100º. O último jogo seria contra o Palmeiras, que mais uma vez colocaria a faixa no campeão. Será que ele também a carimbaria? Não, porque foi um show alvinegro. 3-1. O Corinthians marcou com Carbone, Jackson e Luizinho. Este de chaleira. No final, Rodrigues diminuiu para o Palmeiras. Esse rolo compressor corintiano ficou conhecido como o ataque dos 103 gols.
O time posa com as faixas de campeão: Cabeção, Baltazar, Tolguinha, Noronha, Homero, Murilo, Idário, Carbone, Julião, Luizinho e Cláudio. O maior ataque da história do Corinthians ficou conhecido como o ataque dos 103 gols. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário, década de 1950. Em 1952, bi em Jaú. A diretoria mantinha Rato na direção técnica. No torneio Rio-São Paulo, o time não se saiu bem e a Portuguesa de Desportos, como uma equipe invejável, foi campeã. No torneio quadrangular contra a Portuguesa, São Paulo, campeão e Palmeiras, o Corinthians também foi mal. Veio então a segunda Copa Rio. O Palmeiras foi o campeão da primeira, que hoje o time alviverde tenta fazer reconhecer como o primeiro Mundial Interclubes. Na fase paulista, o Corinthians teve ótimo comportamento contra o Saarbrücken, da Alemanha, 6-1. O Libertad do Paraguai, 6-0. O Áustria Viena, 2-1. O fortíssimo Peñarol do Uruguai, 2-1. Um azar, nesse jogo a violência uruguaia tirou de campo vários titulares corintianos. Entre eles Baltazar, desfalcando o time para a decisão contra o Fluminense, campeão da chave Rio. Com essas baixas no elenco, o Corinthians perdeu o primeiro jogo 2-0 e empatou o segundo 2-2. Assim, o título da segunda Copa Rio ficou com o tricolor das Laranjeiras. Eu acho que assim, não convida time uruguaio, já que eles são cheios dessas putaria de ficar quebrando os outros, não convida. A tristeza logo seria compensada com a conquista da última edição da Taça Cidade de São Paulo, de que já falamos, batendo o Palmeiras por 5-1 no Pacaembu em 27 de agosto. Os gols corintianos foram de Carbone, 3, Luizinho e Cláudio. Tudo pronto para mais um campeonato de pontos corridos, o mais longo deles, com 16 clubes, em turno e retorno. A largada para o Bi foi no Parque São Jorge contra a Ponte Preta. E o Corinthians ganhou apertado 3-2 com gols de Carbone e Baltazar. No quarto jogo contra o Jabaquara, um surpreendente empate na Vila Belmiro, 0-0. Contudo, no jogo seguinte o time se firmou novamente e goleou o Juventus por 6-2. Voltou à Vila Belmiro e venceu o Santos por 3-2. Seguiu assim até a 11ª rodada, quando foi surpreendido pela Lusa, que venceu por 4-3. Depois haveria o clássico contra o Palmeiras, 2-1. E o primeiro jogo contra o 15 de Piracicaba, 2-2, ambos no Pacaembu. Seguiu-se uma ótima vitória em Campinas sobre o Guarani, 4-1, e outra na capital sobre o São Paulo, 2-1, encerrando o primeiro turno. A campanha era boa, 49 gols marcados contra 16 sofridos até aquele momento. O segundo turno começaria com uma vitória sobre a Ponte, em Campinas, por 1-0. Foram mais 6 vitórias até a véspera de Natal. No penúltimo jogo do ano, em 28 de dezembro, uma preocupante derrota em Piracicaba para o 15, 2-1. No dia 31, uma vitória por 2-1 sobre o Ipiranga no Pacaembu. O São Paulo preocupava porque também estava fazendo uma boa campanha e acompanhava de perto o líder. Dia de jogo, estádio do Pacaembu lotado, os ânimos se exaltam, Carbone e Baltazar são contidos pelo adversário, década de 1950. O campeonato entrou em 1953 com mais 6 jogos, sendo 4 clássicos. O último contra o Tricolor, goleada no Santos 4-1, vitória contra a Portuguesa 2-1, vitória cheia de gols contra o Palmeiras 6-4 e outra vitória sobre o Jabaquara 2-0. A penúltima rodada poderia ser decisiva para levar o São Paulo à conquista. Em 25 de janeiro, o Corinthians foi a Jaú enfrentar o 15. No mesmo horário, o São Paulo enfrentaria a Lusa no Pacaembu. Em Jaú, aos 14 minutos, Carbone abriu o placar para o Corinthians e o silêncio foi total no Pacaembu. Aos 23, Gércio empatou de longa distância. No Pacaembu, a torcida do São Paulo explodiu quando, aos 30 minutos, Silas fez 2-1 para o Jaú e, aos 13 do segundo tempo, Pinga fez 3-1. O São Paulo vibrou, mas esqueceu de jogar. Renato marcou o primeiro e o único gol do Pacaembu a favor da Portuguesa. E do Corinthians, é claro. Mesmo perdendo em Jaú, o alvinegro comemorava lá, com uma rodada de antecedência, a conquista do bicampeonato paulista. A rodada final, já não valendo mais nada, foi contra o próprio São Paulo, 3-2 para o Corinthians. O time campeão compunha-se de Gilmar, Homero e Olavo,
Idário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Souzinha. O ataque marcou 89 gols. Os artilheiros do time foram Baltazar com 28, Carbone com 22 e Cláudio com 13. Gilmar jogou as 30 partidas e sofreu 33 gols. Em 30 jogos, o time teve 25 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Na classificação final, o Corinthians ficou com 8 pontos perdidos contra 14 do São Paulo, 18 da Portuguesa e 20 do Palmeiras, seguindo-se os demais. Campeão do Torneio das Missões. Em 1953, a FPF organizou o chamado Torneio das Missões, com os 3 primeiros classificados de 1952, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. A disputa era pelo troféu Tibiriçá, numa homenagem a Jorge Tibiriçá, de 1855 a 1928. Político que participou da campanha republicana e foi 2 vezes governador de São Paulo e 1 vez senador. A receita seria revertida aos flagelados da seca do Nordeste. O primeiro jogo, em 8 de março, no Pacaembu, foi contra o Palmeiras. O Corinthians venceu por 1-0. Gol do extraordinário ponteiro Mário. O Mário, na verdade, ele tem vídeo também sobre ele aí, que ele meio que se recusava a fazer gols. Porque a mãe dele pedia para que ele não fizesse gols para não chatear a mãe dos jogadores adversários. Ele fez, sei lá em quantos jogos lá, ele fez 5 gols só e assim, ele meio que, ele era bom de dar passe, mas assim, fazer gol ele meio que evitava. A turma fala que ele tinha alergia a gol. O segundo jogo, no dia 12, contra o São Paulo, decidiria o título. Corinthians 3-2 com gol de Carbone, 2 e Nardo. Turcão, pênalti e Gomes fizeram os gols do São Paulo. O time base, dirigido por Rato, formava com Cabeção, Homero e Olavo, Sula, Idário, Goiano e Julião, Souzinha, Luizinho, Nardo, Gatão, Carbone e Mário. Gilmar, Cláudio e Baltazar estavam com a seleção brasileira em Lima, disputando o Campeonato Sul-Americano. Corinthians e Benfica, segundo gol do Corinthians em cobrança de falta de Cláudio, Taça Rio de 1952. O encontro de 2 craques, Baltazar e Ademir de Menezes, pelo Vasco, torneio Rio-São Paulo, 1952. De novo campeão do Rio-São Paulo. O Corinthians estava embalado e entrava com tudo no Rio-São Paulo de 1953. Os cariocas vinham com 5 concorrentes: Botafogo, Fluminense, Flamengo, Bangu e Vasco. Os paulistas com Corinthians, São Paulo, Santos, Portuguesa de Desportos e Palmeiras. Torneio dificílimo, com as que eram possivelmente as 10 melhores equipes do país. A estreia foi contra o Botafogo, no Pacaembu, um magro 1-0, gol de Baltazar. O segundo jogo, uma derrota doméstica para o São Paulo, 3-1. Em seguida, um empate 3-3 com o Fluminense no Maracanã. Após esse início incerto, o Corinthians recebeu o Flamengo no Pacaembu e enfiou 6-0, gols de Cláudio, 3, Baltazar, Luizinho e Goiano. Depois disso foi só alegria, 3-1 no Santos, 3-2 no Bangu, 2-0 na Portuguesa e 3-3 com o Palmeiras. Aí enfrentou o Vasco, no que seria o último jogo corintiano, e perdeu por 1-0 no Maracanã. O time encerrava a participação no Rio-São Paulo com 6 pontos perdidos e ficava à espera do resultado da última rodada. A seu lado, o São Paulo também com 6 pontos e o Vasco com 5, ambos com chances de levar o título. O Vasco enfrentou o Santos na Vila Belmiro e foi vencido por 3-2, indo a 7 pontos perdidos. O São Paulo enfrentou a Portuguesa e foi derrotada por 1-0, indo para 8 pontos perdidos. Assim, o Corinthians pôde comemorar seu segundo título do Rio-São Paulo. Também a partir de 1953, a Copa Rio foi substituída pelo torneio Rivadavia Correia Meyer, nome de um ex-dirigente da CBD. O Corinthians ganhou a fase paulista, primeiro contra o Olímpia do Paraguai em 7 de junho, 5-2. Depois contra o Sporting de Portugal em 14 de junho, 2-1. A classificação veio no empate com o São Paulo, 1-1. Gol de Souzinha para o Corinthians. Uma curiosidade sobre a arbitragem: o inglês Evans contundiu-se e no segundo tempo foi substituído pelo sueco Erik Westman. Os 2 jogos decisivos foram no Maracanã, nos dias 24 e 28 de junho, contra o Vasco, campeão da Chave Rio.
Os resultados 4-2 e depois 3-1 para o Vasco, que ficou com o título. Campeão da pequena Copa do Mundo de Caracas. Mário Gilmar Julião, defesa corintiana de 1952. A Venezuela tentava incrementar o futebol promovendo grandes eventos. Disputaram-se ali duas Copas Interclubes, em 1953 vencida pelo Corinthians invicto e em 1954 vencida pelo São Paulo. No primeiro ano, o torneio, cujo troféu era a Taça Presidente Marcos Pérez Jiménez, tinha como convidadas as extraordinárias equipes da Roma, Barcelona, campeão espanhol, e Corinthians, campeão paulista, e uma seleção de Caracas. A competição, disputada no mês de julho, teve o primeiro jogo no dia 14 contra a Roma. No Estádio Olímpico de Caracas, aos 17 minutos do primeiro tempo, Luizinho fez 1-0. A Roma jogou com Moro, Venturi primeiro, Eliane e Cardarelli, Bortoleto, Treri e Venturi segundo, Gidia, o mesmo do Uruguai de 1950, Pandolfi, Gali, Brown e Pericinoto. O Corinthians foi com Cabeção, Homero e Olavo, Sula, Julião e Roberto, Goiano, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Vermelho, Nardo e Carbone. O técnico ainda era Rato. O segundo jogo, no dia 18, foi contra o Barcelona. O time catalão entrou em campo com Velasco, Seger e Segarra, Flutats, Maristani, Biosca e Bosch, Bassoura, Kubala, César Moreno e Grácia. O Corinthians com Cabeção, Homero e Olavo, Sula, Idário, Goiano e Julião, Roberto, Cláudio, Luizinho, Nardo, Vermelho, Carbone e Souzinha. Logo no início, o endiabrado Luizinho fez 1-0. Resultado do primeiro tempo. No segundo, Moreno empatou aos 2 minutos. Carbone pôs o Corinthians novamente em vantagem aos 14. Luizinho fez 3-1 aos 33. E Kubala marcou o segundo do Barcelona aos 40. Final, Corinthians 3, Barcelona 2. O terceiro jogo foi contra o selecionado de Caracas. O futebol venezuelano era pirata. Tinha jogadores do mundo inteiro, sem problemas de passe. E lá estavam brasileiros de destaque. O goleiro Luiz Borracha, o ponteiro 109, o meia Paulinho. O jogo foi em 21 de julho e a seleção local formou com Luiz Borracha, Passalacqua, Greco e Nieto, Rizzo, Noia, Otero e Ecoave. 109, Padrón, Mosqueira, Milok, Paulinho e Berni Aguirre. O alvinegro manteve a mesma formação dos dois jogos anteriores, vencendo por 2-1. Cláudio e Carbone marcaram para o Corinthians e Aguirre para a seleção de Caracas. O Corinthians já teria sido campeão aí, pois em princípio o torneio se constituiria de apenas um turno. Entretanto, o regulamento foi mudado para que houvesse 2 e o Corinthians se viu obrigado a concordar. O segundo turno teve escala de jogos diferente. O primeiro jogo foi contra o Barcelona, em 26 de julho. O gol de Goiano em levantamento de Cláudio decretou a derrota do Barça, 1-0. Não havia mais como alcançar o Corinthians. Em 31 de julho, o alvinegro enfrentou outra vez a seleção de Caracas, 2-0 para o Corinthians, com gols de Cláudio, um em cada tempo. Embora o Corinthians já fosse campeão, a partida final em 1º de agosto contra a Roma prometia muito. Deu Corinthians 3-1 com gols de Cláudio e Luizinho, 2. Gali marcou para os italianos. Cláudio Cristóvão de Pinho nasceu em Santos em 18 de julho de 1922 e morreu na mesma cidade em 1º de maio de 2000. Filho de portugueses, moraria 2 anos na terrinha. Revelado no Santos, jogou no Palestra, onde foi campeão e marcou o primeiro gol da equipe depois que ela passara a se chamar-se Palmeiras. Pouco depois voltou para o Santos em 1945 e ingressou no Corinthians, seu time do coração, tanto que fora muito contrariado para o Palestra. Jogou 554 vezes pelo clube e marcou 306 gols, sendo até hoje o maior artilheiro alvinegro. Seu primeiro tento corintiano foi olímpico, no Pacaembu, pela Taça Cidade de São Paulo, contra o Palmeiras. Em 1956, Cláudio marcou 38 gols em 61 partidas. Em 57, judiaram dele, insistindo em substituí-lo por vários outros ponteiros. Naquele ano, jogou 39 vezes e marcou 11 gols. Deixou o time em 29 de dezembro, indo para o São Paulo, onde ficou até 1960,
Seu primeiro gol pelo tricolor foi justamente contra o Corinthians. Luizinho, com 5 gols, foi o artilheiro da competição. Em 3 de agosto, a delegação corintiana foi recebida com festa em Congonhas e desfilou pelas principais avenidas de São Paulo, em carro do Corpo de Bombeiros, até o Parque São Jorge, onde uma multidão aguardava o elenco, assim como outras saudaram o time na passagem pelo Anhangabaú. Foi a primeira conquista internacional do Corinthians, que disputou o torneio em turno e retorno contra os 2 grandes clubes europeus da época. Aliás, o Corinthians pleiteia com a FIFA o reconhecimento dessa conquista como título mundial. O Corinthians também? Essa pra mim é novidade. Mas eu acho que é o certo. Não era um simples torneio amistoso. Era. Tá tendo nome, né? Pequena Taça do Mundo. Ou seja, o Corinthians já é campeão mundial desde 53. Uma semana após a conquista em Caracas, o time estreou no Campeonato Paulista de 1953, vencendo o Linense por 4-2 no Pacaembu. Fez 6 bons jogos, mas depois caiu de produção e foi se arrastando até o final do primeiro turno. No intervalo entre o primeiro e o segundo turno, houve a disputa da Taça Prefeitura Municipal de São Paulo, num triangular com a Portuguesa de Desportos e o São Paulo. O primeiro jogo, em 18 de outubro, contra a Lusa no Pacaembu, foi 1-0 para o Corinthians, gol de Luizinho. No dia 25 de outubro, 3-1 contra o Tricolor, gols de Guerra, 2 e Rafael. Assim, Corinthians tornou-se campeão da taça. Amistoso contra Lazio no Pacaembu, Roberto troca flâmulas com o capitão italiano, década de 1950. No segundo turno do Paulista, o time foi de mal a pior e terminou em terceiro lugar. O São Paulo campeão somou 50 pontos ganhos, o Palmeiras 43, o Corinthians apenas 38. Entretanto, embora não tivesse levado esse título, perdendo a chance do quarto tri, o Corinthians viveu em 1953 um ano de glórias. Uma conquista para 400 anos. O time alvinegro, que começara a ser armado no fim de 1949, na conquista do primeiro Rio-São Paulo oficial, foi aos poucos sendo reforçado com os diversos títulos de 1951 e 53. Poucas e boas modificações, mas a base prevalecia. Na capital paulista, as festas do fim de 1953 não foram como nos demais anos. O Natal e o Ano Novo foram celebrados de modo especial para receber 1954, quando a cidade comemoraria 4 séculos de fundação. Nas residências, nos estabelecimentos comerciais, todos os motivos decorativos tinham por referência o quarto centenário. O campeonato de 1953 só terminou em fevereiro com o título São Paulino. Depois de fevereiro a metade de maio, no calendário esquisito da FPF, seriam realizados apenas amistosos. De 23 de maio a início de julho ocorreria o Rio-São Paulo. Em seguida, outro torneio preparatório, a Taça Charles Miller. Só na metade de agosto teria início o mais importante dos campeonatos paulistas até aquela data. Em maio de 1954 veio o Rio-São Paulo. Nos primeiros jogos, 6 vitórias. 2-1 no Botafogo, 4-3 no América, 4-1 no Vasco, 1-0 no Fluminense, 3-2 na Portuguesa e 2-1 no Flamengo. O título parecia estar no papo, mas o Corinthians perdeu por 2-0 para o Santos e por 1-0 para o São Paulo. Derrotas que levaram à queda do técnico Rato, após uma longa e brilhante trajetória de conquistas. Para o jogo final, a diretoria contratou o mítico Oswaldo Brandão, o qual, para ser campeão do Rio-São Paulo, teria não apenas de vencer o Palmeiras, mas também de torcer para que o Fluminense perdesse do Vasco. O Vasco fez sua parte, 1-0 contra o Fluminense. O Corinthians também fez a sua contra o tradicional rival, 1-0, gol de Cláudio aos 29 minutos do primeiro tempo. O time campeão na estreia do técnico Brandão jogou com Cabeção, Homero e Olavo, e Dário, Diogo, e Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Paulo, Nardo e Simão. A decisão foi em 10 de julho de 1954, no Pacaembu, com a arbitragem do uruguaio Juan Lorenzo Castaldi, que ainda apitou contra o Corinthians um pênalti, o qual Rodrigues chutou na trave. Agora era a vez da Taça Charles Miller, criada pela FPF para homenagear o introdutor do futebol no Brasil. Seria um torneio que deveria sempre reunir os melhores do estado do ano anterior.
Os times eram os 4 grandes da capital. E o primeiro jogo do Corinthians em 17 de julho no Pacaembu seria contra a Lusa. Deu Corinthians 3-1 com gols de Cláudio, 2 sendo um de pênalti, e Paulo. O segundo jogo no dia 21 também no Pacaembu. Foi 3-0 para cima do Palmeiras, gols de Gatão e Cláudio com 2. O título veio no dia 25, empate em 3-3 contra o São Paulo, com gols de Goiano e Gatão, 2. Tudo sob a batuta de Oswaldo Brandão. Chegava enfim o grande momento. Em 14 de agosto, o Corinthians deu sua largada no Campeonato Paulista, recebendo o Ipiranga no Pacaembu. Vitória apertada por 1-0, gol de Luizinho, gol do genial Luizinho. O segundo jogo foi na cidade de Lins, cujo time já fora dirigido por Oswaldo Brandão. O linense era muito bom, mas o Corinthians foi melhor, 1-0, outro gol de Luizinho. O alvinegro, que apesar das vitórias não vinha convencendo nos primeiros jogos, enfrentou no terceiro o Juventus, como sempre um adversário duríssimo, no Pacaembu. O primeiro ponto perdido, 1-1. Gol corintiano, mais uma vez foi de Luizinho. Brandão ainda não conseguira dar estabilidade à equipe, que entretanto foi a Campinas enfrentar o Guarani em 5 de setembro e venceu por 2-1, gols de Baltazar e Gatão. Os times do interior eram bem montados, tinham jogadores que não eram aproveitados pelas grandes equipes e outros que vinham da grande várzea paulista. Em 12 de setembro, o Corinthians enfrentou em Jaú o 15 local e com gol de Carbone obteve um duro empate. Só a partir daí o time começou a jogar mais solto e em 25 de setembro faria no Pacaembu sua melhor partida, 6-1 na Ponte Preta, com gols de Nonô, 2, Cláudio, 2, Luizinho e Paulo. Em 2 de outubro, também no Pacaembu, clássico contra a imprevisível Portuguesa de Desportos, vitória magra, só 1-0, gol de Cláudio. O Corinthians seguia somando pontos no primeiro turno e em 7 de outubro enfrentou o São Bento paulistano no Pacaembu e venceu por 4-0 com gols de Cláudio, 2, Roberto e Paulo. A próxima vítima foi o Noroeste de Bauru, ainda no Pacaembu, no dia 13. 5-0, gols de Paulo, fez 3 e Nuno 2. O campeonato com 14 clubes e 13 rodadas em cada turno era por pontos corridos. Em 17 de outubro, o Corinthians foi a Piracicaba enfrentar a boa equipe do 15 em busca de mais 2 pontos. Venceu por 3-1 com gols de Paulo, Luizinho e Nonô. Campeonato do Quarto Centenário em pé. Goiano, Olavo, Idário, Homero, Roberto e Gilmar. Agachados, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Nonô, 1954. Sequência do gol de Rafael contra a Portuguesa no segundo turno do Paulista de 1954. O meia está caído e Luizinho vai buscar a bola. Chegou o dia 24 e com ele o pior momento do time, até então invicto. Jogo marcado para o período da manhã contra o Santos, que venceu por 2-0. Em 31 de outubro foi a vez de enfrentar o Palmeiras. Num Pacaembu lotado, o Corinthians conseguiu a vitória por 3-2, com gols de Luizinho, 2 e Baltazar. Faltava o São Paulo. Em 7 de novembro, outra vez o Pacaembu lotado, outra vez o Corinthians vencedor, 2-1 com gols de Baltazar. Era o fim do primeiro turno e o Corinthians consolidava uma liderança absoluta. Uma era que termina, com glória. No segundo turno, a arrancada para o título começou em 21 de novembro, contra o Linense no Pacaembu, 2-1, gols de Baltazar e Cláudio. O segundo jogo, um susto, em 27 de novembro, de novo no Pacaembu, em empate, em 1-1 com o 15 de Piracicaba, gol de Cláudio. O time parecia tremer, mostrando certa instabilidade emocional. Como a bem dizer, todos os outros, na busca de um título que teria imenso significado para os paulistas. Em 4 de dezembro, com 2 de Cláudio e 1 de Luizinho, o Corinthians bateu o Ipiranga. Mas no dia 12, em Bauru, tropeçou contra o Noroeste, apenas empatando 3-3 com gols de Paulo, Rafael e Nonô. Depois disso, Oswaldo Brandão falou grosso e o time tornou a aprumar-se, batendo o 15 de Jaú por 3-0, marcados por Luizinho, Roberto e Paulo. O jogo seguinte foi um 3-1 sobre o São Bento, com gols de Rafael, Baltazar e Luizinho. Epa, outra vez o encardido Juventus, mas Luizinho garantiu uma vitória por 1-0. Terminava 1954 e o campeonato entraria pelo ano seguinte. Em 9 de janeiro, em outro adversário difícil, a Lusa, 1-0, gol de Rafael.
No dia 19, vitória por 2-1 sobre o Guarani, com gols de Cláudio e Luizinho. A distância para o segundo colocado, o Palmeiras, era bastante confortável, e em 30 de janeiro, o Corinthians foi à Vila para enfrentar o Santos e procurar ganhar o título com 3 rodadas de antecipação. Mas não seria daquela vez, tomou de 4-1 com gols de Urubatão, Álvaro, 2 e Tite pelo Santos e Cláudio pelo Corinthians, deixando aproximar-se o Palmeiras, o adversário seguinte. O presidente do Palmeiras, Pascoal Walter Byron Juliano, consultou um pai de santo e determinou que o time entrasse em campo contra o Corinthians usando camisas azuis. A diferença a favor do Corinthians era de 3 pontos. Se o Palmeiras vencesse, teria de esperar até a rodada subsequente, torcendo por um resultado negativo do Corinthians contra o São Paulo. Além disso, precisaria vencer seu último jogo. No domingo, 6 de fevereiro, as filas nos portões do Pacaembu já eram enormes desde as primeiras horas da manhã. O estádio ficou superlotado. O árbitro seria o uruguaio Esteban Marino. O Palmeiras foi com Lárcio, Manuelito e Cação, Nilo, Valdemar, Filme e Dema, Liminha, Humberto, Ney, Jair e Rodrigues. O Corinthians com Gilmar, Homero e Alan, Edário, Goiano e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Simão. Gilmar dos Santos Neves nasceu em Santos em 22 de agosto de 1930. Sua transferência do Jabaquara para o Corinthians em 1951 foi curiosa, pois o jogador pretendido era o médio Ciciá e o goleiro veio apenas de contrapeso. Em 25 de novembro daquele ano, a derrota para a Lusa por 7-3 quase acabou com a carreira de Gilmar no Corinthians, e ele ficou 4 meses fora da equipe. Voltou em abril de 1952 e seria o herói na conquista do título do quarto centenário. Seguro, arrojado, elegante, com espantosa elasticidade, conhecia tudo da posição e inspirou outros jovens. Campeão mundial em 1958, ficou no Corinthians até 1961, tendo jogado 398 vezes pelos clubes e sofrido 529 gols. Transferiu-se então para o Santos e ainda seria bicampeão mundial em 1962 no Chile. Luizinho, o pequeno polegar, deu um show à parte e aos 10 abriu o marcador. O Palmeiras, que tinha Humberto Tozzi, artilheiro do campeonato com 36 gols, jogou muito. No gol do Corinthians estava Gilmar, fazendo monumentais defesas. Entretanto, aos 6 do segundo tempo, um susto, gol do atacante palmeirense Ney. E ainda assim, Gilmar e sua zaga garantiriam o empate e a conquista antecipada do título do quarto centenário. Corinthians 1, Palmeiras 0, gol de Luizinho. O Timão é o campeão do quarto centenário. Rafael, o técnico Brandão e Baltazar na festa da conquista do título de 1954. Em 13 de fevereiro, o time recebeu dos jogadores do São Paulo, derrotado por 3-1, as faixas de campeão, oferecidas pela Rádio Pan-Americana. Os gols corintianos foram de Nonô, Luizinho e Cláudio. Naquele Paulista, o time realizou 26 jogos, venceu 18, empatou 6 e perdeu 2. Marcou 55 gols, com Luizinho 14, Cláudio 12, Paulo 8, Baltazar e Nonô 7, Rafael 3, Roberto 2, Carbone e Gatão 1. Os gols sofridos foram 25. Homero, Roberto, Cláudio e Luizinho jogaram todas as partidas. Em sua história, o Corinthians comemorou muito e muitos títulos. Poucos, entretanto, foram tão festejados como aquele, numa época em que estava no auge o chamado espírito bandeirante, paulista e, por extensão, brasileiro, patriótico. Infelizmente, essa conquista gloriosa seria seguida por um terrível deserto de títulos. Luiz Trostilo, o Luizinho, nasceu em São Paulo em 7 de março de 1930 e faleceu na mesma cidade em 17 de janeiro de 1998. Com 1,64 m, passou a ser o pequeno polegar do Corinthians, onde atuou de 1948 a 1960 e de 1964 a 1967, marcando 172 gols em 606 partidas. Só jogou menos vezes que o Vladimir, com seus 803 jogos. Talentoso e rápido, dava verdadeiros shows. Eu acho que o Cássio passou ele. 606, eu acho que o Cássio fez 700 e pouco.
Talentoso e rápido, dava verdadeiros shows em campo. E ninguém se esquece do ataque do Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. Foi campeão paulista 3 vezes, em 51, 52 e 54. Campeão Rio-São Paulo, também 3 vezes, em 50, 53 e 54. E campeão brasileiro pela seleção paulista. Em 1996, aos 65 anos, entrou no amistoso Corinthians e Coritiba e jogou alguns minutos até entregar a camisa a Edmundo, que chegava ao clube. Foi a apresentação de número 606 do Polegar, provavelmente o jogador mais querido da história do Corinthians. Curtiu, fiel? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha com quem você acha que vai gostar do assunto. Tô sempre trazendo aqui um capítulo novo da história do nosso amado Coringão. Muito obrigado por estar aqui prestigiando o canal. É nóis e vai Corinthians.